museu também como espaço até para as suas próprias matérias. O acesso ao museu é gratuito. Nós, até setembro desse ano, já recebemos com aquele assunto, não só com a exposição de um tema, mas também com a possibilidade de participar, de interagir e de apreciar de outras formas aqueles temas que estão propostos. E realizamos uma série de ações que foi uma preocupação nossa de fazer esse museu vivo, um museu de tecnologia, mas que é uma tecnologia que mostra a cultura popular. Então é importante a gente trazer esses grupos, até porque muitos desses grupos de cultura popular não têm acesso à tecnologia e conseguem, através dessas ações, visitar o museu e até ressignificar a sua própria ação. Então a gente sempre imagina que o filho de um mestre da cultura popular, que mora no interior, e ele vê aquele universo que o pai, tudo aquilo que ele vive, de uma outra forma, com a tecnologia, ele entende que aquilo tem um significado importante e que também pode estar conectado com a nossa contemporaneidade, com o tempo que a gente vive, com aquilo que ele vê na TV, no celular ou nos joguinhos. Então, que a gente tenta fazer esse diálogo entre a tradição e a contemporaneidade, né? Mostrando, realizando espaços de diálogo, oportunidades para que as pessoas possam experimentar, aprender a dançar um folguedo, né? Levamos para as ruas as ações. Então, aqui nós temos a nossa ação educativa, que é a mediação. Assim, a Cláudia colocou de uma forma muito importante, a importância da mediação. Então, esse é um museu em que a mediação é fundamental. Então, a gente tem aqui algumas das nossas ações, a gente recebendo os alunos de diferentes escolas que vão nos visitar, né, e realizamos apresentações, realizamos brincadeiras populares a partir do tema da programação e durante o ano inteiro. Essa última aqui foi na Primavera dos Museus, que foi mês passado, quando o tema era Museus e Memórias Indígenas. A gente levou a memória dos índios de Sergipe, as plantas, fizemos um herbário para que os jovens conhecessem as plantas que estão ligadas à cultura indígena de Sergipe. E na comunicação, a gente tenta estabelecer com as pessoas, usando essas mídias digitais, novas formas de interação com o museu. Então, a gente tem um site, um Facebook, um canal no YouTube, onde as pessoas gravam os seus vídeos, né, no seu Repente, o seu Cordel, e um canal do Instituto Banese para divulgação das ações que a gente desenvolve no museu. Então, esse é o site. E nossa página do Facebook, que já tem mais de 18 mil curtidores, 18 mil seguidores, e é onde a gente percebe a interação das pessoas com o museu. É mais um canal de interação com o museu. A reação, os vídeos, a gente tenta fazer uma comunicação como se fosse uma pessoa. Então, certos momentos são de emoção, mostrando a emoção daqueles que estão visitando o museu. Fazer uma comunicação quente no Facebook. Cada grupo que visita, a gente vai lá, nosso núcleo de comunicação corre lá, tira uma foto, depois essa foto espalhada pelas pessoas. Então a gente percebe, né, como até que isso ajuda as pessoas a reconhecerem, olha, de que município é esse samba, né? Dona Nadia, da comunidade quilombola. Isso provoca também no Facebook uma consciência, uma troca de informações sobre a nossa cultura, sobre as expressões que estão ali. Aí algumas das opiniões, né, que é maravilhosa, que vir ao estar em Aracaju e não o visitar é como ir ao Rio e não conhecer o Pão de Açúcar. Que é curioso, né, como uma beleza natural do Rio de Janeiro, e o museu está sendo identificado como uma referência desse nível para a cidade de Aracaju. E aí, nós recebemos essa mensagem, e mais de uma, não é a primeira vez que acontece. Uma visitante foi ao museu e escreveu uma crônica sobre a experiência dela visitando o museu. Emocionante, emocionou a todos, as sensações que ela teve ao visitar o museu, então a gente pediu permissão a ela. Então, esse tipo de manifestação que cada vez vai se tornando mais comum através do Facebook, e a gente tenta explorar isso bastante.
Então, aí o canal no Instituto Banese, né, onde a gente divulga as ações do museu, e do YouTube, né? Exatamente, ali um dos vídeos. Uma das atividades que nós percebemos a partir de 2013 que o museu, a gente achava que o museu era pago, muita gente passava lá na frente, via aquele prédio muito bonito. Então nós criamos uma ação que tem muito a ver com o objeto, com o patrimônio cultural, com a cultura popular do museu, que é um cortejo. Então a gente chama grupos do interior, traz eles para a cidade e vem com eles no mercado central até o museu. E isso gerou resultados, isso a gente percebeu, mais grupos de alunos, mais pessoas sabendo do museu. Esse é o Museu da Gente em Cortejo, que é um pequeno vídeo que eu gostaria de mostrar para vocês, até porque ele também tem imagens dos mestres, né, dos brincantes, dos tocadores de pífano, nesse caso, visitando o museu, que eu acho que essa é uma perspectiva importante, deles também terem acesso, conhecerem e verem outra forma de retratar a sua cultura. Pode colocar. Para a gente foi uma honra ter recebido esse convite e a gente vê que a cultura, realmente, o pessoal que faz cultura está preocupado em preservar as tradições. Fico feliz, né, de saber que o Banese, junto com o museu, está preocupado em realmente valorizar a cultura sergipana.
reflexão. O que a gente tenta colocar como ideia é dar antenas a esses países, mas valorizando não exatamente só aquilo que é tradicional, mas promovendo esse diálogo que eu falei na tradição e a contemporaneidade. Mostrando também os grupos de teatro que fazem recriações das tradições. E mostrando, colocando produtos tradicionais e produtos contemporâneos. Tem uma feirinha que a gente realiza sempre no museu, em que a gente coloca produtos tradicionais e as criações dos jovens, que é uma maneira da gente tenta desenvolver nas pessoas essas competências interculturais, para que elas entendam o outro, entendam o diferente. Tanto para que os grupos mais tradicionais possam ver novas manifestações de cultura, quanto para os grupos, né, da cidade, os grupos da atualidade, terem acesso também a esses grupos tradicionais, na cultura popular. E fazer com que esses agentes de cultura sejam disparadores de sentido para as pessoas. Descoberta de outras possibilidades de vida, de outras possibilidades de expressão, e não apenas conhecimentos que estão ali sendo colocados como verdades absolutas, mas que eles possam dialogar e aprender também a cultura popular. E apresentar a memória e a história em diálogo com a arte, com a cultura, e em sintonia com a vida cotidiana. Então, é muito significativo, por exemplo, que a gente vê aqui, né, aqui numa gravação de uma roda de mestres, a reação das pessoas com a sua própria cultura, propiciada por esse encontro no Facebook. E aqui, num desses cortejos, como as pessoas registram esses grupos e como isso vai circulando e fazendo parte também dessa vivência digital que a gente vive, é parte do nosso dia a dia, parte da nossa vida, e não tem para onde voltar. Então, a gente também tentar inserir essa tradição, essas tradições, dentro do mundo contemporâneo. Algumas referências que a gente usou. Esse foi um trabalho apresentado no primeiro Congresso Latino-Americano de Gestão Cultural, por isso tem uma série de reflexões, e elas são as referências, e muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Bom, eu vou tentar aqui passar para vocês algumas ações do nosso Laboratório de Divulgação Científica, né, o Ilha da Ciência. O Ilha da Ciência, ele é um laboratório interativo, lúdico, né, de ciência, tendo como carro-chefe a física, porque eu sou físico, né? Então, ele tem um carro-chefe. E eu acho, tá certo, que a princípio, né, tudo que tem no mundo, tá certo, é física. Menos eu que sou produto de uma química, né? Mas o restante, por isso que eu nasci bonito desse jeito. Até a biologia hoje, né, porque ele é biólogo, né, ela se chama biologia molecular. Então é física. Então, mas é um museu interativo, tá certo? E ele é localizado, né, lá na Universidade Federal do Maranhão. Ele está pulando? Tá, não. Pode volta. Deixa aquela primeira página. Não, passa essa aí. Não, aí só para se localizar o laboratório, né? Volte a página, por favor. Eu que estou passando? A culpa é minha, né? Então, eu gostaria de agradecer, tá certo, aos coordenadores da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né, ao secretário, ao Bira do Pindaré, pela essa oportunidade de estarmos aqui, né, mostrando um pouco do nosso trabalho. O Laboratório de Divulgação Científica Ilha da Ciência, esse ano, tem feito várias atividades e teve o reconhecimento dos nossos pares durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, porque nós ganhamos o prêmio Mais IDH de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então nós sentimos assim, né, bastante honrados, né, em ter recebido esse prêmio. E, em nome do laboratório, eu gostaria de agradecer
principalmente a todos aqueles estudantes, professores, né, funcionários que fazem parte desse laboratório de divulgação científica Ilha da Ciência, que nos orgulha bastante, né? Então, ele é um laboratório, eu já passei o newsletter, tá certo? Mas aqui tem um folder, né, que eu posso passar para outras pessoas, por favor. Poderia passar para outras pessoas, mas ele tem, né, por favor, próximo. Ele está localizado, né? Opa, eu que passo, né? Desculpa. Ele está localizado, né, no Nordeste do Brasil, no estado do Maranhão, ok? E em umas regiões, né, vamos dizer, socialmente mais injusta do nosso país, tá certo? Os índices de desenvolvimento humano no nosso estado, né, em termos de Brasil, só é comparável aos estados das Alagoas, né? Então, são estados muito bem parecidos, né? Mas no Nordeste brasileiro é um dos estados, tá certo, mais injusto socialmente, tá certo? E ele está localizado aqui na ilha de São Luís, né? Na ilha de São Luís, ali dentro da Universidade Federal do Maranhão. Esse laboratório já tem frutos, né? Nós temos aqui, né, a Sala da Ciência, aqui o professor Maurício, né, lá na UEMA, e nós temos o Laboratório de Divulgação Científica e Materiais, Laboratório de Materiais e Divulgação Científica, que também se localiza lá na UEMA de Caxias, né? E estamos agora fazendo parceria para que nós temos também um outro laboratório na cidade de Imperatriz, né? E praticamente, tá certo? O que tem, a principal função do laboratório é a disseminação. Aqui no newsletter tem a coisa, mas ele é composto de uma sala, né? Nós temos uma oficina mecânica, nós temos uma ciência móvel, quer dizer, uma van que se desloca, tá certo? Em diferentes regiões do nosso estado, principalmente as regiões que não têm acesso à ciência e à tecnologia. Nós temos um planetário inflável, móvel, tá certo? Nós temos 4 telescópios, que nós levamos, né? Nós temos um conjunto de experimentos, todos eles produzidos aqui na Universidade Federal do Maranhão, tá certo? Os experimentos não são comprados, não são adquiridos. Nós temos uma oficina mecânica com torno, fresa, né? Uma oficina eletromecânica, tá certo? Onde nós temos, né, engenheiros, nós temos técnicos, né? E é um laboratório, tá certo, que atende várias áreas de conhecimento. Né? Nós temos até fetos, né, no nosso laboratório, tá certo? Mas não são nossos, né? Isso, né, não são produzidos. Eu acho que é a única coisa que não é produzida lá no... Né, Gisele? Fetos, né, certo? Não é produzido lá no nosso laboratório. Né? Mas ações, né, de diferente forma, né? Mas a ideia é popularizar. Nós somos sócios da BCMC, somos associados à Associação Brasileira de Ciência e Museu de Ciência, e somos também sócios da Rede POP, Rede de Popularização na América Latina e Caribe. Tá certo? E temos um trabalho, né, aqui no Maranhão de divulgação da ciência, e sou também conselheiro da SBPC, né, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, aqui na nossa região, né, a região 9 estados do Nordeste, Norte e Nordeste, né, que o Maranhão ela confunde entre ser Norte e Nordeste, uma hora é Norte, outra hora é Nordeste, mas os 8 estados da região Norte, mais o Maranhão compõe a região A da SBPC. Então, nós somos conselheiro pela região A, que são os 2 estados do Nordeste, mais o estado do Maranhão. E, praticamente, o que nós fizemos, tá certo? Que é a nossa função dentro desse laboratório. Né? Nós fazemos, né, desenvolvimento de experimentos para melhor compreensão da física, nós mesmos produzimos os nossos próprios experimentos. Tem experimentos nossos, né, que foram desenvolvidos aqui no laboratório, que já estão em linha de produção,
né? Já estão em indústria nacional, exposições permanentes, né? Itinerantes, nacional e internacional. Né? Praticamente nós participamos de todos os grandes congressos, os congressos da Rede Pop, todos eles nós participamos, do Rio de Janeiro, de Campinas, do Uruguai, de Costa Rica, né, em São José. Só não fui em Medellín. Não sei porquê, né? Mas teve um problema aqui, negócio de uma eleição aqui, mas não pude ir em Medellín. Né? Fui em vários congressos, né? Elaboração, mas vou em São Luís. São Luís nós vamos, né? Lá na Argentina. Elaboração e confecção de experimentos para divulgação e popularização da ciência. Nós temos uma ciência móvel, né, composta de uma van, equipado com experimentos planetários, telescópio, né, e nós fomentamos a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia desde 2004. Na verdade, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia vem desde o ano 2000, onde nós levávamos em outubro as nossas ações para as praças do shopping daqui da cidade de São Luís. Né? Então, praticamente, né, o que o curso faz? Nós temos um mirim de física, né, um mirim de ciência, né, um mirim de ensino. Nós temos mais de 100 pessoas egressas desse curso. Né? Temos professores, cientistas, advogados, médicos, todos eles advindo desse mirim. É muito fácil fazer um mirim de física na nossa universidade. Né? Eu digo até que 90% do tempo de uso dos nossos laboratórios didáticos, né, não são usados. Né? Às vezes um laboratório de eletricidade e magnetismo dá uma aula por semana, o resto fica obsoleto. Então a gente utiliza os espaços da universidade para dar esse curso mirim, né, de física, né, pode ser de biologia, pode ser de matemática. Né? Acho que ele está pulando, né? Então, mirim de física. Nós temos aqui, da certa conferência, o mirim de física, né, tão importante, né, que tem a colação de grau, né, o reitor, né, tem a presença do reitor, né, é como a conferência de estudantes de ensino médio, né, exposição, né, de diferentes experimentos, né. Às vezes é confeccionada, essa pastilha supercondutora, ela foi confeccionada aqui mesmo, né, na universidade. Né. Aqui a bancada, né? Alguns estudantes. Né? Aqui o pessoal que eu gosto mais, né? Que são as crianças. Né? Nós fizemos aqui ano passado a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia voltada só para crianças, no shopping local da cidade. Visitas, né? Diferentes pessoas aqui visitando o laboratório. Né? Aqui, né, o laboratório ele não é tão grande, né, como algumas coisas. É pequeno, né, mas a interatividade dele, né, na rua é muito grande, a presença dele na sociedade. Algumas palestras, né, nós envolvemos palestras de divulgação científica, principalmente palestras de revisão, para criar núcleo. Esse professor aqui falou sobre não às drogas. E isso cria ligas acadêmicas dentro da universidade, dentro do colégio, dentro do ensino fundamental e ensino médio. Né? Aqui, exposições itinerantes. Aqui eu acho que foi em alguma Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no passado. Né? Nós fizemos réplicas. Né? Aqui, o 14 bis. Né? Nós tivemos essa semana a visita do Miguel Nicoleles aqui, que, né, tem uma associação, né, Santos Dumont. Para nós, brasileiros, né, o Santos Dumont foi a pessoa que fez o avião, né, não que fez o avião, mas pelo menos que deu asas à humanidade. Né, pegou um objeto mais pesado do que o ar, a partir do solo, né, e decolou. Nós temos essa réplica aqui, né, desse 14 bis que nós construímos, né, e por incrível que pareça, dá certo, levamos para o carnaval. Cada um tem seu momento de loucura. Né? Uma vez disseram, olha, junta a ciência com a cultura popular. Eu digo, rapaz, é um carnaval. Eu tenho aqui, tá certo? Eu tinha uma escola de samba, aqui algumas exposições, né?
Nós temos uma escola de samba aqui, que é a melhor escola de samba que tem aqui no estado do Maranhão, que é a Marambaia do Samba. Acho que muita gente aqui conhece a Marambaia do Samba. Fica lá no Buraco Cheiroso, né, no bairro de Fátima, né, mais conhecido como escola hip hop. Ou então, tá certo, a escola. E nós levamos, né, para a passarela do samba, né? Aqui toda a cidade brasileira tem que ter um estádio e tem que ter uma passarela do samba. Tem que ter. Isso aí, né? Então nós levamos aqui para a passarela do samba, né? E tiramos lá, né? Cadê o professor Maurício aqui dançando? Cadê o professor? Deve estar por aqui em algum canto, né? Dançando aqui carnaval, né? Nesse dia ele teve uma alforria e foi da mulher, né? Foi alforriado da Marambaia aqui, em homenagem ao Santos Dumont. Juntando, né, a ciência popular, né, como fez o Pífano lá, né, a ciência popular com a cultura popular com a ciência, né, como se pensava fazer aqui na Unicolele, né, na Copa do Mundo, né, que deu, né, com o exoesqueleto, né, deu aquele chute lá, mas só que não passou em canto nenhum. Tá, uma coisa que também nós fazemos aqui, né, que é a publicação de livros. Eu acho que antes de se divulgar a ciência, é saber a história da ciência, o que o Estado contribuiu com a ciência no nosso país. Né? Nós temos muitos cientistas, tá certo? Eu digo que nós não temos assim cientistas na área. O único que nós temos aqui é o Gomes de Souza na área de matemática, né? Mas nós temos cientistas, verdadeiros poetas. Nosso panteão é riquíssimo. O Maranhão já foi conhecido e é conhecido como Atenas brasileira. Atenas brasileira. Nosso panteão, nós tivemos aqui Gonçalves Dias, né? Na verdade, no Maranhão, né, existe uma frase, um pensamento popular, ou uma máxima popular, que diz que para ser poeta precisa primeiro nascer no Maranhão. Ou morar no Maranhão. Ou então casar com a maranhense. Quer dizer, são os pré-requisitos. Tá certo? Ou seja, aqui nasceu o poeta. É a terra onde o poeta nasceu. O poeta nasceu aonde? No Maranhão. Então tem um... Mas nós temos, né, em termos de ciência, né, nós temos aqui o Gomes de Souza, né, que é o Souzinha, né? E nós tivemos, tá certo, o primeiro ministro de Ciência e Tecnologia, que foi o ministro Renato Arce. Aliás, ontem, reconhecidamente, o governador do Estado, após várias reivindicações da comunidade científica, colocou o nome do prédio da FAPEMA como sendo o ministro Renato Arce. Quer dizer, isso já é um avanço. É o reconhecimento de uma pessoa que faz ciência, né, colocar na pauta política a ciência no nosso Estado. Né? Nós precisamos reconhecer o primeiro ministro de Ciência e Tecnologia, né, um maranhense, né, lá de Codó, né, cidade aqui a 230 quilômetros de São Luís, que deu essa grande contribuição para o país. Né? Então, a revista maranhense, a gente publica, né? Nós também publicamos, né, alguns livros, né, nacional que ajuda o livro-texto, nosso livro-texto de ciência. Então, esse livro foi publicado junto com o Pavão, tá certo? Que é lá do Recife, junto, tá certo? Junto com outros pesquisadores, né, nacionais, tá certo? Que é quanta ciência há no ensino de ciência, tá certo? Vocês não têm nenhuma ideia de quanta ciência está quando você começa, né, a ensinar a ciência. Né? Também a gente homenageia, nós fizemos esse trend em física, né, em homenagem a um físico aqui da nossa região norte, lá do Pará, foi José Maria Filardo Bassalo, com esse livro Trend in Physics, tá certo? Um homage do professor José Maria Filardo Bassalo. E fizemos confeccionamos experimentos. Então, esse experimento aqui só tem aqui no Maranhão. Ó. É um gerador eólico em mancais magnéticos. Ele está lá em exposição ali no estande do Ilha da Ciência. Vocês podem observar. Uma máquina, né, aqui um levitador magnético,
com bordas diamagnéticas, tá certo? Uma máquina a vapor é uma coisa que eu sempre gosto, porque a máquina a vapor ela retrata o início foi o primeiro artefato feito pelo homem que, através de transformação de energia, ela gerou trabalho. A máquina a vapor, para a ciência, foi uma... Aí vocês pensam, um carro, hoje, ainda é uma máquina a vapor, porque o nosso sistema de transporte ainda se funciona por diferença de pressão. E máquina a vapor é nada mais, nada menos do que um artefato que, por transformação de energia, ele funciona por diferença de pressão. Ele transforma a energia térmica em energia em movimento, né? Em dinâmica. Né? Então está aqui a máquina a vapor. Eu vou ter que passar um pouco mais rápido. Esse aqui é um artefato que foi construído aqui no próprio... foi desenvolvido no laboratório, né? E hoje já está na indústria. É um cone duplo. Né? Está sendo vendido por uma empresa lá no Rio Grande do Sul, CIDEP. Né? E aqui é a nossa ciência móvel. Né? A nossa unidade móvel. Né? É que anda aí, né, para o estado todo. Né? Vai para Alcântara, Quilombola, Aldeias. Né? Vai levando ciência, tá vendo? Levando ciência para a comunidade em geral. Aqui na cidade de Alcântara, né? Nós temos uma cidade aqui, uma cidade que é patrimônio histórico, né? Que é a cidade de Alcântara, aqui no nosso estado. Tá certo? Eu até mostrei aqui, tem uma coisa aqui. Tem uma foto aqui, né? Que tem um pelourinho, né? Então, aqui, né? A nossa unidade móvel. Aqui numa cidadezinha, Maracassumé, né? Nós fomos recebidos por banda de música, show pirotécnico, tapete vermelho, né? Toda a classe política, prefeito, deputados, vereadores, né? Na cidade que nós vamos. Né? E aqui o planetário, né? Esse planetário, tá certo? Essa aqui é uma visão interna, é um planetário que nós temos. Né? Eu vou falar sobre o Ano Internacional da Luz, logo em seguida, né? Quem puder assistir aqui, eu vou falar um pouco mais sobre as atividades da luz que a gente faz. Então, ó, esse planetário aqui, tá certo? Aqui, né, o que pega no pesado, né, são os nossos estudantes de física, tá certo? Aqui na cidade onde eu nasci, né, Bacabal. Né? Foi onde, né, eu vi a primeira luz da minha vida, foi na cidade de Bacabal. Eu acendi meus olhos, né, para a vida, né? A luz entrou nos meus olhos lá na cidade, na maternidade Santa Terezinha, né? É uma metrópole, né? Bacabal não é igual Medellín, tá certo? Mas é uma metrópole, né? Então aqui internamente o nosso planetário, tá certo? Aqui é o nosso laboratório. Eu tenho um projeto aqui, uma das meninas ali, ó. Meninas e jovens fazendo ciência. Aquela ali é a minha aluna, aquela que está bem ali, ó. Ela faz ensino, aquela bem ali, ó. Ela faz ensino médio, né? Ela é de uma escola aqui, né? Chamada Gonçalves Dias, né? Que é o nosso poeta maior, tá certo? Gonçalves Dias, então tem esse projeto Meninas e Jovens, né? Fazendo ciência, né? Que também é do nosso laboratório. Tá certo? Olha só a equipe aí, ó. Né? Gente muito bonita, né? Aqui a professora, até porque tem que ter a professora. E as nossas duas estudantes, olha lá ela, né? Opa, botei aqui, faz algum tempo já essa foto, né? E algumas coisas aqui, a Semana Nacional, um dos produtos, né, foi fazer a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia lá no Gonçalves Dias. Aqui já foi a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia para Criança, já falei, tá certo? Eu não posso falar todas as coisas, tá certo? Não, eu vou... Né? Curso de astronomia, isso aqui é o Férias com Ciência, né? Eu estou estourado aqui no tempo. Né? Alguma coisa, aqui são as semanas, né? Nacional de Ciência e Tecnologia, né? Inovação, né? Aqui várias palestras, né? Que nós desenvolvemos, dá certo? Aqui dentro. Aqui no ano internacional, aqui na semana de 2011, né? No ano internacional da água, nós fizemos várias ações. Aqui, a reunião anual da SBPC, né, nós fomentamos, nós conseguimos trazer a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia aqui do Maranhão. Né,
Aqui, né, um prêmio Nobel de Química, né, Daniel Chapman, né, nós levamos aí numa comunidade bem pobre, foi um grande sucesso, acho que as pessoas não esquecem, né, recebendo um prêmio Nobel de Química, né, e, bem, aqui vocês podem, aqui tem semana, Alcântara, olhe para o céu, o que é que eu posso dizer mais, o que é que eu posso falar mais, tem muita coisa aqui que eu possa falar mais sobre ciência, tá certo? Deixa eu ver, só para terminar, para nos dizer, para não. Eu estou passando aqui rapidamente, né? Peças de teatro, olha, muita coisa. O laboratório, às vezes a gente perde até um pouco, né, certo? De quantidade de ações que nós estamos fazendo. Tem repercussão nacional, internacional, tá certo? Aqui a gente pode. Mas o tempo é curto. Eu gostaria de dizer muito obrigado, tá certo? A todos vocês, tá certo? Estamos aqui à disposição para o debate. Estamos à disposição, turma, aqui para o debate. Ok? Você pode fechar ali. Perguntas, sugestões, opiniões. Nosso assessor de comunicação, por favor. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde. Primeiro eu queria parabenizar, né? Dizer que é extremamente importante essas iniciativas do desenvolvimento da comunicação e popularização da ciência no interior, no continente, Oliveira. E dizer que há necessidade da gente se desenrolar e se articular mais, cada vez mais, principalmente no nosso estado, que a gente conhece a realidade, no nosso Nordeste e tal. É mais direcionada a Patrícia. Patrícia? Cláudia Patrícia Aguirre. De que maneira vocês articulam essas políticas de popularização da ciência com, por exemplo, o Ilha da Ciência, os museus? Como é que a gente pode aproveitar isso e trazer para o interior do Maranhão, por exemplo, para as cidades de Codó, de Imperatriz, né? São cidades extremamente que têm aquela sede mesmo, aquele olhar curioso de ter pelo menos o primeiro contato com a ciência, né? E como é que se dá essa articulação entre esses laboratórios pequenos e a rede pop? Bueno, mil gracias por tu pregunta. Bueno, digamos que tengo dos pasos para responder la pregunta, porque finalmente la red pop congrega muy diferentes iniciativas que en cada país tienen particularidades muy diferentes. Entonces, depende mucho de la institución, depende mucho del gobierno local de cada estado, de cada programa, y depende también de las políticas nacionales. Justamente uno de los estudios que estamos haciendo desde la red busca ver cómo se articulan todas esas políticas nacionales para, digamos, para empezar a aterrizar en cada localidad. Digamos, vamos a empezar un proyecto macro para empezar a localizar. Te respondo también, segunda parte de la respuesta, cómo sucede en Colombia en este momento. Y justamente la Colciencias, que viene siendo como el CNPq de Brasil, está lanzando una política para crear y fortalecer museos y centros de ciencia, programas de ciencia. De manera que
el gobierno nacional, digamos, Colciencias, que es el que da recursos para que este tipo de cosas pasen, acompañe y oriente un poco esas iniciativas muy pequeñas para que efectivamente tengan un impacto en la sociedad. Porque cuando son iniciativas muy pequeñas es difícil saber si efectivamente están logrando una transformación en las localidades. Entonces, como te digo, depende mucho de cada estado y luego depende mucho de cómo esas políticas se van aterrizando. La idea con Colciencias es que cada vez estemos más articulados en Latinoamérica, apoyando también esas iniciativas muy pequeñas para que efectivamente causen una diferencia y en cada uno de los lugares donde se instalan. Gracias. Questões? Bem, Paulo Rangel, Marcela, o seguinte, além da parte popular, de levar, quais são as ações, assim, existe unidade móvel, o próprio museu leva para as escolas, como é que é o procedimento de fomentação de visitas ou de uma melhor interatividade, tá certo? Entre o museu e o público. Isso é uma coisa que nos interessa bastante. Obrigado pela pergunta, professor. Olha, seria um sonho, a gente até já pensou isso. O museu é novo, né? Tem 3 anos, então não temos ainda essa proposta que seria fascinante de levar o museu até diferentes comunidades, que embora Sergipe tenha uma área muito menor que a do Maranhão, também temos municípios que são muito carentes e excluídos do acesso à cultura, ao conhecimento. Então seria uma coisa muito interessante. Mas o que a gente consegue perceber é uma enorme procura pelas escolas, sobretudo do interior. Então nós recebemos todos os dias grupos de escolas municipais, né? Então o museu está conseguindo conquistar as pessoas, que até de uma forma espontânea. Mas o que a gente tem procurado fazer é exatamente ações como a desse cortejo, colocar o museu na rua. Agora, por exemplo, nesse mês da criança, nós fizemos um concurso, seja educador do Museu da Gente Sergipana por um dia. Então a gente recebeu redações ou desenhos das crianças e eles vão na próxima semana, durante um dia, eles vão ser os mediadores, né, do Museu da Gente Sergipana, com a ideia de aproximar. Então agora o nosso próximo passo também é promover uma ação educativa mais propositiva, porque infelizmente não são todos os professores que buscam uma atividade que possa fazer com que eles reflitam sobre o que viram, né? A maioria dos professores levam, que já é uma experiência incrível para conhecer o museu, mas nosso objetivo agora é promover, para fazer com que cada professor possa promover o seu próprio museu, buscar as memórias da sua comunidade e mostrar na escola as memórias da escola, da comunidade. Mas, por enquanto, isso tem sido muito pela procura ao museu. Nós não temos uma unidade móvel. É genial, eu fiquei apaixonado, porque antes de estar no museu, eu trabalhei no governo do Estado e conversava muito com o nosso presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa. O Ricardo, o professor Ricardo, que é professor também da universidade, e o sonho dele era, o que a gente queria muito, era tentar construir uma possibilidade de fazer um museu exatamente assim. Nós tentamos construir essa possibilidade. Não está desistido ainda, né? Agora sabendo dos caminhos, vamos continuar trocando figurinhas para, quem sabe, conseguir aquilo que vocês... E parabéns pelo seu trabalho. Que trabalho bacana. Muito, muito bom mesmo. Uma grande equipe, grande equipe.
Eu queria perguntar aqui para a Cláudia sobre o problema da equipe. É justamente esse ponto. O Museu de Ciência, trabalhar com museu de ciência ou com laboratório de divulgação científica, no Brasil, pelo menos no Brasil, ele é recente, né? Na verdade, a própria ciência e a tecnologia no Brasil, ela data de 30 anos atrás. Quer dizer, enquanto tem países aí que tem 100, 150 anos, né? Ou seja, a criação do Ministério de Ciência e Tecnologia, ela data de 85. E de 85 para cá, nós já passamos 5 anos sem ter o Ministério de Ciência e Tecnologia. Quer dizer, houve uma onda, né? Ou seja, a ciência e tecnologia foi muito bem e agora nós estamos vendo que nós estamos na parte, né, que vai para senoide -1. Quer dizer, a ciência e tecnologia no Brasil está caindo, né? Falam na crise, né? Não sei muito bem. Bem, mas a gente está sentindo, né? E nós não temos assim escolas, nós não temos a cultura de formação, principalmente formação do carregador, da pessoa que carrega o piano, né? Que é o técnico, é a secretaria, é o que funciona administrativamente o museu. No caso, né, lá do Explora, né? Como é o procedimento da contratação do pessoal que realmente vai fazer o museu funcionar? Não estou falando em termos do professorado, do gestor, do administrador ou do coordenador, ou do físico, do químico, né? Mas daquelas pessoas que estão lá dentro do museu, tá certo? Que seria a assessoria de comunicação, né, o técnico, né? Como é que seria dentro da política do governo do Uruguai, ou da Colômbia, né? Ou então mesmo da própria rede pop da América Latina e Caribe, como é que seria, né, essa linha que é tão importante de formação de pessoas, tá certo, que vão trabalhar no Centro Museu de Ciência. Bueno, buenísima pregunta, porque justamente esa es la misma dificultad que tienen todos los países de América Latina. La formación del personal que trabaja en los museos. La Red Pop justamente es un escenario que se conforma para asegurar que hay una mayor formación de las personas que trabajan dentro de los museos. En los museos de ciencias, en los museos en general, digamos, en América Latina, sufrimos de un déficit de formación. Bueno, sufrimos de un déficit en formación del personal que trabaja en los museos. Muchas veces nos toca irnos a formar a otros países. Por ejemplo, en mi caso, yo hice una formación en Francia, en museos, y el problema grande que tenemos es que muchos museos están hechos y administrados por personas que no vienen del mundo de los museos. Y eso se nota a veces en las digamos, dificultades en el momento de montar una exhibición, textos inadecuados, ausencia de un relato, de un guión museológico. Entonces, digamos que para esto también la red Pop, una de sus principales preocupaciones es la formación justamente de las personas que trabajan en los museos de ciencias. Creo que también es un camino que deben recorrer los estados, pero que hay que acelerar de otras maneras. Si esperamos que sean los gobiernos los que se preocupen por la formación, o que las universidades únicamente se preocupen por la formación de nuestros museólogos, creo que va a pasar mucho tiempo. Hay que acelerar el proceso por otros lados, y creo pues que la red se constituye en una muy buena alternativa para este tipo de cosas. Así como a manera de propaganda, se realizan por nodos escuelas de museología. Argentina es muy activa
Chile también, en Colombia se han hecho escuelas de museología que son pequeños talleres, oficinas que duran una semana, donde digamos se dan pautas e formações para museólogos de ciência. Sendo a ciência um dos principais meios para o desenvolvimento de um estado, de um país, né? Vemos hoje no Brasil, física no exemplo, diminuição da carga horária, todas as escolas públicas. O que a universidade, os cientistas no geral, quais as pressões que vocês fazem para os governos adotarem uma política diferente? Ele perguntou o que é o cientista em virtude, tá certo, da física, tá, ser uma matéria muito livresca, ou como toda a ciência, chamada ciência dura, né? Mas o que os cientistas estão... qual a política, qual é a indução que os cientistas estão fazendo junto à política local para que a ciência chegue, tá certo, à população mais carente. Eu acho que seria essa a questão. Mas é uma questão muito interessante, né? O nosso Estado, eu vou voltar para o nosso Estado, praticamente. O nosso Estado, ele é um Estado extrativista. O Maranhão, ele praticamente, tudo que se produz no Estado, ele não tem ciência. Infelizmente. Não tá agregado o valor científico. A nossa mandioca é a mandioca dos índios, nossa farinha, né? A nossa cachaça é totalmente extrativista. Não tem, o governo não incentiva, né? Para vocês terem uma ideia, o nosso maior produto é o babaçu, né? Ou seja, nós aqui no popular se diz, aqui no Maranhão o babaçu abunda, tem bastante babaçu. Mas é a cutia que planta. Quem planta ainda é a cutia, né? Nos Estados Unidos, quem planta, ou quem plantava, quem planta o pinheiro, né, é o esquilo. Né? Ainda tem até aquele tico e teco. Né? Tem o tico e teco, né, o esquilozinho. E você vê nos mapas, você vê nos parques dos Estados Unidos, o tico-teco andando, pegando a semente, o coco, né, da coisa e plantando. Aqui o coco babaçu é a mesma coisa. A cutia vai lá, pega o coco e dá o corte e enterra. E ali nasce o coco. O que a ciência não sabe é dar o corte, né, e enterrar. Só que a cutia, ela tem uma memória muito curta. Ela enterra e não sabe onde colocou. Como o esquilo. E aí acontece, nasce o coco. Nasce o pé de coco babaçu. Mas tudo que se pode pensar, por exemplo, a nossa mandioca, que é plantada no Maranhão, produz 50% no mesmo tamanho de terra do que a mandioca plantada no Paraná. Então, é preciso, ou seja, a nossa cachaça, a nossa tiquira, ela não é isenta do ICMS. A tiquira, a cachaça bem aqui do Ceará é isenta. Né? A rapadura do Ceará é isenta. E aqui não é isenta. E isso é ciência. À medida que você embute, você faz o sequenciamento genético dos nossos frutos naturais. Aqui nós temos um fruto, professor, que é o bacuri. O bacuri, né, nós temos a pupunha. Nós temos uma diversidade. Eu acho que é um estado ainda que ainda tem uma diversidade. Né? O nosso cerrado é riquíssimo, mas aqui mesmo nós temos
Não que eu seja contra plantar soja, mas eu acho que se tem floresta de soja, por que não fazer floresta de cupuaçu? Por que não fazer floresta, tá certo? Do abacaxi de... Como é o nome do abacaxi? De turiaçu. Por que não transformar a terra do turiaçu, né, na terra do Maranhão? Ou seja, como se fez lá no Pará. Lá no Pará, teve um governador que foi para uma feira e disse que o açaí é um afrodisíaco. Hoje o mundo todo come açaí. Até no Maranhão. Não se come mais juçara. Né? No Maranhão se come açaí. Já existe várias lojas de açaí. Ora, mas a nossa fruta é a juçara. O que nós temos, nós mesmos, pode deixar, professor, é a juçara. Mas o Pará soube usar muito bem essa tecnologia. E hoje a Embrapa produz açaí no Cerrado brasileiro, no Cerrado baiano. 20%. Já pensou se o chinês tem a graça de comer um açaí e gostar? Pronto. Não vai ter terra no Brasil que vai plantar tanto açaí para vender ou para abastecer à vontade dos chineses. Na hora que entra o mercado chinês, tudo é gigantesco. Né? Então, mas é preciso que a ciência esteja lá, seja agregado, agregar valores. Isso chama-se agregar valores na mandioca, nos nossos peixes, na nossa plantação, no nosso camarão que está se esvairindo, né? A nossa pescada. Mas é preciso ter uma política de venda. Né? Mas ainda vivemos na passagada. Né? Nós temos, em relação a muitos estados, 100 anos. Né? Mas é preciso, ou seja, nós que fazemos esse papel de divulgar e de popularizar a ciência, né? É prazeroso, mas ao mesmo tempo é preocupante, porque cada vez que nós vamos, né, para formação, né, formação de físicos, formação de matemáticos, de químicos, de biólogos, a população não aceita muito bem. Não tenho nada contra o Maranhão eu não tenho nada contra as pessoas fazerem advocacia, mas também não podemos ser república dos advogados, né? E nem república de médicos, né? E nem república de pedagogos, ou só de poetas. Nós precisamos ter repúblicas de físicos, de químicos, né? Eu acho que é isso aí, tá certo? É tentar a comunidade, principalmente os mais jovens, aqueles que estão começando agora, a tomar gosto pela ciência. Essa é a nossa função. Eu acho que é a função da BCMC, a função da Rede Pop e a função daqueles que propõem fazer um centro ou museu de ciência. Outra questão? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Sérgio. Atualmente moro em São Paulo, né? Me formei lá. E parabenizo também pelas explicações dos três, né? Foi excelente. Minha pergunta é referente a uma consideração que a professora aqui fez, referente ao curso de museologia, né? Houve uma época, já há um tempo atrás, que era bem difundido esse curso. Tinha cursos técnicos e faculdade também. E eu via muito isso em São Paulo, né, que eu já moro lá há 20 anos. Hoje em dia já não se fala mais. Quando você vai no stand, por exemplo, de alguma faculdade, você não vê curso superior de museologia, nem técnico, né?
E aí a pergunta seria para os dois professores aqui do Brasil, no caso, Sergipe e Maranhão. Os estados têm ainda esse curso? E se não tem, há alguma perspectiva dos museus promoverem o retorno desse curso para que sejam formados especialistas em museus, né, para cuidar dos nossos patrimônios, né, e difundir talvez até melhor? Bueno, hay un problema adicional que no hemos mencionado todavía, y es que o sea, hay tantos tipos de museos y cada tipo de museos necesitaría su propio curso de museología. Entonces, no solamente hemos retrocedido en esta disciplina, sino que estamos perdiendo la perspectiva de las verdaderas necesidades. No es igual un museo de ciencias que un museo de arte, que un museo de antropología, que un museo de paleontología. Cada una de esas disciplinas necesitaría una formación pues, particular a su disciplina. Insisto, o sea, nosotros como museos de ciencia estamos promoviendo la formación en museología de las ciencias, pero existen muchas otras áreas que se están despoblando. En Colombia yo la veo bastante perdida. Todavía no se ha detectado la necesidad, pero a la medida en que logremos ver a los museos como actores del sistema educativo, o sea, que nos dejen de ver como simplemente un espacio lúdico o de placer, para convertirnos también en actores de un sistema educativo que integra a muchos sectores de la sociedad en la educación de los ciudadanos, porque pensamos que la educación es un problema de la escuela y ya, de la escuela, del formal, de la universidad y ya. Cuando logremos, digamos, detectar que los museos son actores en ese sistema educativo que está compuesto por muchas otras instancias, pues creo que podremos lograr una mejor formación en museología. Pero bueno, creo que es un problema de muchos niveles de la sociedad. Pero ahí estamos, digamos, nosotros por lo menos estamos luchando porque el tema de la museología de ciencias sea de actualidad y digamos, se fortalezca. Eu ouvindo a pergunta e a fala do professor anterior, a sua pergunta tem muito a ver com aquilo que eu gostaria de falar, quase que eu peço para falar. Lá em Sergipe nós temos um curso de museologia, na Universidade Federal de Sergipe. Nossa equipe, o museu é coordenado por uma museóloga, egressa desse curso, e nós ainda não temos condições, não temos condições orçamentárias de manter toda a equipe de mediadores. Mas a nossa equipe é composta por acadêmicos, não só de museologia, também de museologia, mas de várias áreas do conhecimento, de história, geografia, música, teatro, dança, letras, turismo. Então, a nossa equipe tem. Agora, em relação à museologia, sim, nós temos um curso. E, professor, eu quero dizer, eu não queria talvez falar isso, mas apesar de que eu queria muito, que o que mais me honrou nesse convite de vir, nesse momento, no Estado do Maranhão, é porque talvez o Estado do Maranhão esteja vivendo um momento que o Estado de Sergipe viveu em 2007, quando chegou uma nova visão estratégica, não vou dizer nem política, mas estratégica. E eu quero muito, torço muito para que o Maranhão, no novo comando que tem, com o governador Flávio Dino, consiga mudar determinados paradigmas que eu ouvi aqui nessa sala. E eu faço essa menção porque o curso de museologia surgiu fez parte de uma iniciativa também do governador Marcelo Deda, que hoje é homenageado como nosso patrono, que ele já falecido, porque ele se estabeleceu na cidade histórica de Laranjeiras,
num prédio histórico que estava abandonado. Então, esse curso de museologia é na cidade de Laranjeiras, não é na capital, e é num prédio recuperado com recursos do governo do Estado e do IFAM, e do governo federal, enfim. Mas é uma visão estratégica. Então, eu queria... talvez eu não quisesse falar, mas eu fico muito feliz e espero que esse seja o início de uma nova visão estratégica. Eu não vou nem usar o clichê, a visão política, embora ela faça parte disso. Mas que eu torço muito e quero dizer a vocês que eu fico muito satisfeito porque foi a diferença que do governador Marcelo Deda, lá em Sergipe, quando ele levou o desenvolvimento para o interior do Estado e, através de iniciativas como essa, também popularizou a ciência e a cultura e valorizou o patrimônio cultural do Estado. Isso veio da cabeça dele. Assim, a ideia de fazer um museu diferente com tecnologia para falar da cultura de Sergipe veio da cabeça desse cara. Então, e agora, sobretudo, pela visão estratégica, de entender que era preciso fomentar a indústria, a pesquisa. Então, a nossa Secretaria de Ciência e Tecnologia nunca teve tanta atividade, com os editais de incentivo à pesquisa. Então, eu realmente não podia deixar de fazer esse registro, respondendo a sua pergunta sobre a museologia em Sergipe. Bem, aqui, professor, obrigado aí por a parte aqui. Eu acho que, pelo menos, esperança, sonho, né? Nós temos sonhos para que nosso Estado siga, pelo menos, se diferenciar um pouco, ou se equiparar um pouco a outros estados da federação. Mas a universidade, pelo menos a Universidade Federal do Maranhão, a Estadual do Maranhão, ela tem um curso, tá certo, de arquitetura voltada mais para o centro histórico. A nossa cidade ela é um museu a céu aberto. Ela diferencia, né, das outras, né? Mas, em virtude de nós não termos profissional, não termos essa visão, né, muitos da nossa parte mais arquitetônica, museológica, às vezes foram até retirados por turistas, por colecionadores, por pessoas, né, foram retirados das nossas fachadas, né? Em virtude de nós não temos profissionais, né, que tivessem um bom cuidado com essa mais parte, né, do nosso museu, do nosso centro histórico propriamente dito, né? Mas a Universidade Federal do Maranhão, hoje, recentemente, ela adquiriu um prédio aqui, o antigo CIOG, né, que é um prédio, né, do século XIX, um palacete, que está sendo reformado com verba adquirido da nossa extinta refinaria Prêmio. Retirou, mas ficou o recurso lá para reformar o prédio. E vai ser implantado lá o curso de museologia, tá certo? Aqui no nosso estado, né? Na verdade, é um misto entre arquitetura museológica e museologia, né? Mais voltado, porque a Universidade Federal do Maranhão, mesmo ela tendo nascido no centro histórico, mas ela foi para uma região chamada região aqui do campus do Bacanga. Então, nós temos o campus, o Remédios, né, que são 2 hospitais universitários, mais a reitoria, e temos o Palacete Gentil Braga, a antiga faculdade de odontologia e farmácia, que é o Palácio das Lágrimas, e o Gentil Braga, né? E agora adquirimos aqui um complexo, 12 mil metros quadrados foram recuperados e entregues para a Universidade Federal do Maranhão pelo IFAM, que é a Fábrica Santa Amélia, que vai abrigar o curso de hotelaria e turismo. Quer dizer, e esse outro vai abrigar esse outro complexo, que é lá no Mercado Central, vai abrigar o curso de museologia, né? E nós já temos, né, muitas peças, né, guardadas para esse curso. E já temos um coordenador,
E ele está já formatando esse curso, tá certo, para ser implementada aqui na cidade de São Luís. Isso em termos de museu de ciência, de museu propriamente dito, museu arquitetônico voltado mais para o centro histórico. Em termos de museu de ciência, nessa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, nesse local que nós estamos aqui, foi feito um projeto arquitetônico para se criar um museu já incorporando a Praça Maria Aragão. A Maria Aragão foi uma médica aqui do estado do Maranhão, né, pertenceu ao Partido Comunista, e ela é homenageada, né, com essa obra da Maria Aragão, que é uma obra de Oscar Niemeyer. Então, está em processo de licitação e de aprovação junto ao Instituto Histórico e Geográfico, ao IFAM, porque, na verdade, essa área que nós estamos aqui é uma área tombada, então é preciso ter permissão, né, da Unesco, né, que tombou essa área aqui. Então, para fazer aqui, né, esse museu, um museu de ciência, né? Nós temos vários museus aqui na cidade de São Luís. Na área federal, na área especificamente de centros e museus de ciência, recentemente nós conseguimos aprovar, há uns 3 anos atrás, o comitê de divulgação científica dentro do CNPq, o CA, né? Comitê de Assessoramento de Museu de Ciência, que tem dado, tá certo, uma linha de financiamento para a divulgação e popularização da ciência no nosso estado, tá certo? Ou seja, está aberto vários editais, todo ano tem os editais de museus, centros de ciência, e que já muda um pouco essa relação de formação de pessoas, né? Ela tem bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, pós-doutorado, né? Fomenta essa área mais especificamente para centros, para museu de ciência, não como museu. E nós temos, tá certo, né, o Ministério da Cultura, né? Ele recentemente, tá certo, mais praticamente na mesma época da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né, eles fizeram a Semana de Museus, que tem um edital específico, né, e tem a Primavera de Museu, quer dizer, 2 ações no ano, né? Aliás, o próprio laboratório, o Ilha da Ciência, sempre participa dessa, né, tem ações nessa coisa, e nesses 2 eventos, né, voltado mais para o Ministério da Cultura. Então, é muito incipiente ainda, mas é o início. Porque a ideia, né, é que a Semana Nacional, que a Semana de Museu e a Primavera de Museu seja uma festa um evento, né, tão grandioso, né, ou pelo menos no mesmo patamar da nossa festa da Jussara, tá certo? Do nosso Bumba Meu Boi, do nosso Carnaval, né, do nosso. Então, eu apenas gostaria de fazer as considerações finais aqui, passar aqui para nossos convidados, né, certo? Mas, de antemão, minha consideração final é, novamente, né, e gentilmente, né, agradecer a presença, né, dos nossos 2 ilustres companheiros aqui de mesa. É uma honra estar aqui, tá certo? E estamos aqui, tá certo? Fazendo com que aquilo que nós acreditamos, né, e aquilo que nós mais gostamos, tá certo? É tornar a ciência um bem popular, tá certo? Isso aí é que é a nossa principal função, determinação, objetivo, tá certo? Sonho, o que for a palavra, tá certo? Mas muito obrigado aqui por todo. Bueno, solamente un poco recalcar esto último que dijo el profesor,
O sea, el objetivo es no acercar la ciencia porque vivimos en la ciencia, no es acercar la tecnología, no es traducir, es hacer que la gente haga suya, reconozca en la ciencia un bien propio, que no tengamos que, digamos, inocularle la ciencia, sino lograr que las personas se interesen y ellas mismas se involucren y compartan su conocimiento. La ciencia no siempre está donde creemos, no es solamente ciencia lo que está en la academia, es también encontrar ese componente científico que tenemos en el saber de todo el mundo. Entonces, aplaudo muchísimo las iniciativas, bueno, impresionantes, sus museos, un placer haber descubierto esos museos en detalle. Ya soy amiga del Museo de la Gente, ya me metí a Facebook. Y bueno, invitarlos a que continúen, digamos, fortaleciendo esas estrategias que hacen que efectivamente el conocimiento sea una cuestión de todo el mundo, no únicamente de unas élites, no únicamente de unas academias, sino, como lo decía el profesor, un bien popular. Muchísimas gracias por la invitación, un placer, un honor estar en este espacio y bueno, muy impresionada, muy admirada del trabajo que están haciendo aquí en Maranhão. Eu queria agradecer e eu tenho alguns folders aqui do museu, convidar todo mundo a curtir o Museu da Gente Sergipana no Facebook. E, bom, eu não sou do curso de museologia, mas nós no museu temos uma relação muito próxima com o curso de museologia, desenvolvemos várias ações juntos. Então eu me coloco à disposição para fazer alguma ponte, caso seja do interesse da universidade, entre o curso de museologia lá da Universidade Federal de Sergipe, para que a gente possa ajudar a colaborar para a criação desse curso, de alguma forma, falar das nossas experiências. Agradecer a vocês todos que estão aqui conosco, o professor, a Cláudia, muito obrigado. Foi uma honra estar aqui, poder dividir a nossa experiência do Museu da Gente Sergipana. Só o único aviso, tá certo? Agora nós, daqui a 10 minutos, nós vamos começar a fazer uma palestra sobre o Ano Internacional da Luz, tá certo? E eu gostaria aqui de agradecer mais uma vez, colocando aqui para vocês, tá certo? Um pequeno mimo, né? Regalo.